Muito bem, a venda de Gerson ao Olympique de Marseille está sacramentada. Documentos assinados, faltando apenas os exames médicos que acontecerão nas próximas semanas. Em julho, o jogador será anunciado oficialmente como atleta do clube francês, com o técnico Jorge Sampaoli tendo atendido o seu pedido de contratação. Enquanto eu falo sobre esse assunto, você vai verificar aqui do meu lado os números do OneFootball, que patrocina esse vídeo sobre Gerson, estatísticas de Gerson na temporada, no Campeonato Brasileiro, né, fez um jogo, e nas partidas que disputou pela Copa Libertadores da América. Ok? O OneFootball, que você sabe, você pode fazer o download acessando o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. OneFootball que traz estatísticas em tempo real dos jogos dos campeonatos mais importantes do mundo, inclusive do Brasileirão. E quando voltar a temporada europeia, no OneFootball você vai novamente acompanhar o futebol internacional, como os jogos da Bundesliga, com imagem, narração em português, né? Como foi na temporada passada. Você terá novamente essa possibilidade de acompanhar jogos de futebol pelo aplicativo, pelo site e de graça. De graça. Não paga nada para ver os jogos do OneFootball, então faça o download ao final desse vídeo e verifique aqui ao lado os números do OneFootball sobre Gerson, que está na Sérvia com a seleção, negociação girando em torno de 25 milhões de euros aproximadamente. Existem várias cláusulas por desempenho que podem elevar essas cifras. O Flamengo ficará com 20 a 25% de uma futura venda do jogador, ou seja, se no futuro ele for negociado pelo Olympique com outra agremiação, o Flamengo terá essa fatia da negociação. Então, um negócio que chega aí na faixa de 25 milhões, podendo chegar a mais, né, porque existem várias cláusulas, como eu disse, por desempenho, e numa futura venda e tudo mais, isso pode passar dos 30 milhões. A meta do Flamengo era ficar entre 30 e 35 milhões, e essa meta pode ser atingida caso o Gerson tenha sucesso na sua volta ao futebol europeu e consiga, depois de brilhar eventualmente pela equipe francesa, se destacar a ponto de ser contratado por outro clube que pague uma quantia, certamente uma quantia até maior do que essa que está sendo desembolsada pelo time do sul da França, e aí o Flamengo também morde aí 20, 25% desse possível futuro negócio. A venda é muito boa, muito boa. O Gerson custou pouco mais de 11 milhões de euros, está saindo por mais que o dobro, e esse valor pode chegar perto do triplo, sem contar a variação do euro. O euro acima de R$6 já há algum tempo, e na época da contratação, na faixa dos 4, por aí. Ou seja, se você transformar ainda o euro em real, a margem do clube é ainda maior. E aí vem a expectativa do torcedor. O Flamengo perde um jogador de seleção, um jogador importante, um jogador único, com uma característica peculiar. Você não encontra atletas com perfil e com estilo de jogo de Gerson aí, em qualquer esquina. Vai contratar outro, vai buscar alguém? Aí que vem a nossa explicação sobre a situação financeira. O Flamengo não está passando perrengue, o Flamengo não está no sufoco, o Flamengo tem as finanças até bem controladas para a pandemia, se você considerar o alto custo do seu elenco de futebol. Mas não pode brincar, não pode vacilar. É preciso controlar os gastos. E o Flamengo tem várias outras despesas, né? Tem várias modalidades esportivas, tem a parte social, esses outros, isso é uma outra discussão. Mas tudo isso aí drena parte da receita que é gerada principalmente, quase que na totalidade, pelo futebol. A grande receita do Flamengo é pelo futebol, não é o clubinho social. Mas tudo drena um pouco de grana. É uma modalidade aqui, outra coisa ali. Enfim, o fato é que, de uma forma ou de outra, é preciso dinheiro. O Flamengo colocou uma meta no seu orçamento para esse ano de 90 milhões em venda de jogadores. O Gerson vai passar facilmente disso aí, 120, 130 milhões. Enfim, vai além disso. Aí o torcedor pensa, bem, se precisava de 90 e ele vai passar, essa sobra aí vai ser direcionada para contratações. Pode ser que uma parte até seja direcionada para contratações, mas não é a tendência e não deve ser muito dinheiro, caso aconteça. E por que isso? Já no balancete do trimestre, o Flamengo evidencia ali, contra si, nos seus cálculos preliminares, parciais, melhor dizendo, desse ano, cerca de 60 milhões contra si. Tem recursos, tem dinheiro a receber de venda de outros jogadores, tem dinheiro para pagar também de outros jogadores até o ano que vem e 2023 também. Então é preciso equilibrar as finanças. Essa venda, 90 milhões, serão atingidos com sobra, mas existe esse negativo que tem que ser equilibrado. O clube alega que tem reservas, mas não quer utilizá-las nesse momento. E vem um outro ponto. No orçamento, para esse ano, o Flamengo colocou uma estimativa de faturamento em bilheteria de 100 milhões de reais. Esse faturamento não vai acontecer. Já estamos na metade do ano, não há público nos estádios e não há perspectiva de público ainda esse ano.
É provável que só no ano que vem tenhamos torcida no estádio. Que chegue a ter torcida nesse ano, não será Maracanã lotado. Caso pessoas vacinadas possam frequentar o Maracanã, em jogos do Flamengo e de outras equipes também, do futebol brasileiro, nos seus respectivos campos, muito pouco provável que esteja o estádio lotado, socado. Então você pode ter, de repente, um público parcial que gere alguma receita, mas esses 100 milhões não dá para atingir. É praticamente impossível imaginar um faturamento de 100 milhões de reais, que foi um erro, inclusive, dos dirigentes quando projetaram isso. De onde tiraram a ideia que nesse ano, com a pandemia do jeito que já vinha no ano passado, com risco de segunda onda, como aconteceu, sem vacina, como é que o Flamengo poderia imaginar um faturamento de 100 milhões de reais em bilheteria? Não havia como. Não havia como. Acho que aí entrou um erro grave e nesse eventual ajuste, conversei com algumas pessoas, inclusive, sobre isso para entender melhor, existe sim um risco de uma necessidade de ajustar as finanças e essas 90 milhões em venda de jogador pode virar mais. Você pode precisar morder um pedaço maior desse dinheiro arrecadado com a venda do Gerson, eventualmente de outros atletas, para cobrir essa lacuna criada por uma receita que não deverá vir, que é a receita de bilheteria. Consequentemente, você também não tem um crescimento no sócio-torcedor, que é outra receita importante do clube, que não deve crescer. Porque à medida que as pessoas não têm possibilidade de comprar os ingressos por intermédio do programa de sócio-torcedor, elas se desligam do programa. Até pelos cortes de despesas consideradas supérfluas até, né? Não é um gênero de primeira necessidade o sócio-torcedor, né? Você pode ficar sem ele, se você tem outros compromissos mais importantes para pagar. E a coisa está feia na pandemia, claro, para muita gente, a maioria das pessoas. Então essa receita cai também. Então é um momento em que o torcedor não deve se empolgar muito, não. Apurei também que o Flamengo não tem pressa para ir ao mercado. O Flamengo vai observar o mercado? Vai. Mas com mais parcimônia. O Gerson custou mais de 11 milhões de euros. Pedro 14, Gabigol 16, 17. Vitinho lá na outra gestão 10. O Léo Pereira 6.300, 7.500 o Michael. É pouco provável que investimentos assim, 5, 6, 7, 10, 15 milhões de euros aconteçam. Isso não vai acontecer. É possível, investimentos possíveis são os menores, por empréstimo, jogador livre do mercado, ou até por cifras mais módicas. Isso pode acontecer, parcelamento e tal, usa o dinheiro que tem para receber do Olympique, pega um pedaço e paga um determinado clube, mas o Flamengo não tem pressa porque só em agosto ele pode trazer jogadores do futebol internacional, sejam brasileiros ou estrangeiros. E ainda estamos no começo de junho, então você tem quase 2 meses até lá, então não tem necessidade nenhuma de correria nesse momento. É preciso olhar bem o mercado. O clube já está observando, já está pensando, mas com toda certeza, posso aqui afirmar para vocês, não vai acontecer um investimento alto como Pedro, por exemplo, aí 14, não vai acontecer. Esquece. Pô, mas vendeu o Gerson por mais de 25 milhões, não pode pegar 10, 15 milhões e contratar outro jogador? Não. Por tudo que eu já falei com relação aos ajustes financeiros, tá? E também por conta dessa questão de sobrar muito pouco. Então o departamento de futebol não vai ter poder de fogo para chegar no mercado e tentar contratar jogadores muito caros. Então, o Flamengo vai ficar no primeiro momento com o atual elenco, que aliás é muito bom, deve buscar alguns reforços, mas com parcimônia, sem colocar aquele, né, cartão pretão, aquele pesado que compra tudo, sabe? Esse cartão está aposentado, ou até pelo menos encostado, não vai ser usado. Vai ser mesmo naquele carnezinho, sai pago ali na parcela e tudo, choramingando o preço, se acontecer. Então o torcedor não deve se empolgar com possibilidades de contratações pesadas, alguns nomes começam a surgir, jogadores caros, caríssimos, que certamente não estarão nos planos do clube por uma questão de impossibilidade do momento. Se não vivêssemos a pandemia, a situação seria outra, do Flamengo, de Palmeiras, de outros clubes também que estão sofrendo com isso e poderiam fazer muitos investimentos que hoje são inviáveis. Mas o fato é que a venda foi muito boa, e vamos falar mais sobre isso, até com mais informações até lá, nesse domingo na live que vai acontecer por volta de 1 da tarde, logo depois de Fluminense e Cuiabá. Falaremos do jogo do Tricolor Carioca, falaremos também da nossa rodada desse final de semana de Brasileiro, com a prévia dos jogos que vão acontecer à tarde e à noite, no domingão, e também vamos conversar sobre esse assunto, Gerson vendido para o Olympique de Marseille. O anúncio só deve acontecer em julho, repito, porque faltam apenas os procedimentos de praxe, exames médicos, etc., que acontecerão nas próximas semanas, e aí em julho o jogador será oficialmente anunciado como atleta do time comandado por Jorge Sampaoli. É isso. Valeu e saudações.